Obrigado, Vera. Boa noite para todos. É sempre uma felicidade poder fazer o estudo na reunião pública. Me coube hoje uma parte do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que trata das muitas moradas na casa de meu pai. E, especificamente, vou falar hoje dos itens 8 a 12, que estão incluídos nas instruções dos Espíritos e tem como título Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Quem estiver com o Evangelho em mãos, pode achar interessante acompanhar aí o texto. Eu vou compartilhar, estou com ele aberto aqui, não sei se o tamanho vai ficar ideal para todo mundo, mas eu prefiro compartilhar só uma janela, para que eu não perca o contato com vocês. Então, eu não vou compartilhar a tela inteira, eu quero continuar podendo ver aí a reunião, pessoal. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, sinta-se à vontade. Então, vou conduzir o estudo da seguinte maneira. Eu vou fazer algumas considerações iniciais sobre essa questão das muitas moradas na casa do Pai. Depois eu vou ler o texto integral, para a gente ter a noção do todo, e depois vou retornar lendo cada item e tecendo os comentários que julgar pertinentes, tá bom? Vocês já estão vendo aí o texto compartilhado? Está aparecendo? Legal. Bom, então, esse é um tema, para mim, apaixonante assim, e essencial. Me vem muitas coisas à memória. Eu me lembro, muitos anos atrás, nós planejando as reuniões do ESG na casa do Vanderlei, na Tijuca, ainda na época, né? E Valteno fazia parte dessa coordenação do ESG. E uma vez ele questionou e falou: poxa, essa coisa da pluralidade dos mundos é interessante, mas não vejo assim como princípio básico, né, junto de Deus, imortalidade da alma, reencarnação. E aí nós conversamos, o Vanderlei fez colocações no sentido de defender essa ideia da pluralidade dos mundos como sendo um princípio realmente básico. Assim. Então, não sei se eu me lembro exatamente dos argumentos, mas vou dizer como a coisa parece para mim. Né? O Espiritismo, ao contrário da anterior tradição cristã, não o ensinamento do Cristo, mas como nós propagamos os ensinamentos do Cristo através da história, né? A coisa acontecia da seguinte maneira: Deus cria a alma para um corpo que vai nascer, então essa alma não existia antes, então Deus cria a alma, coloca naquele corpo ali, daí a gente nasce, tem uma existência aqui na Terra. E, ao longo dessa existência, nós temos que fazer uma determinada escolha. Temos que aceitar que o Cristo nasceu para nos salvar. E aí, com isso, nós conquistamos o direito de, após o juízo final, não após a morte do corpo, mas após o juízo final, frequentar o paraíso. Né? Porque a ideia era que nós, não, dentro dessa tradição, nós não seríamos espíritos, pura e simplesmente. A nossa natureza seria dual, nós seríamos espírito e matéria também. Então, para essa tradição cristã, os seres exclusivamente espirituais, unicamente espirituais, seriam os anjos, arcanjos, querubins, serafins e tal. O ser humano não seria puramente espiritual, ele integraria a nossa essência o componente material. Por isso, após a perda do corpo, nós ficaríamos no estado de latência, aguardando o juízo, após o qual, se, digamos, absolvidos, nós retomaríamos a nossa porção material e viveríamos felizes no paraíso. Então, essa era a proposta que a tradição cristã nos legou. O Espiritismo modifica radicalmente essa ideia. Então, primeiro, o Espiritismo vai dizer que, bom, não vou entrar no mérito, né, na complicação da questão do perispírito, sei lá, ter um grau de matéria, de materialidade,
mas nós somos espíritos, né? E esse corpo aqui, ele não integra a nossa natureza, tanto que nós vamos abandoná-lo, e isso, não teremos nenhum prejuízo por isso, muito pelo contrário, todas as nossas capacidades ficarão aumentadas, né? Liberados dessa prisão grosseira que é o nosso corpo físico. E ao contrário da ideia de que nós fomos criados para esse corpo e garantimos a nossa felicidade eterna nessa única existência, fazendo uma escolha acertada, o Espiritismo diz não. Nós já existíamos antes, muito antes da criação desse corpo, nós já existíamos, já tivemos diversas encarnações, e essas encarnações, elas são essenciais para que nós nos desenvolvamos. Então, Deus, quando cria o espírito, nos dota de uma série de capacidades e habilidades em estado de latência e nos dá as condições para desenvolvermos essas capacidades, essas habilidades, as nossas virtudes, a inteligência, a capacidade de apreciação do belo e tudo mais. Bom, então, é absolutamente fundamental a reencarnação, porque, ao contrário da tradição anterior, em que em uma vida a gente escolhe bem ou mal e vai ou para o céu ou para o inferno, o Espiritismo diz não, você vai se construindo, você vai se fazendo espírito puro e, com isso, conquistando a sua felicidade. Então, é uma ideia de evolução, de desenvolvimento. Bom, aonde que entra a questão dos diversos mundos habitados, a pluralidade dos mundos? Ora, Deus sempre criou. Se a Terra fosse o único mundo habitado, isso criaria uma limitação para a capacidade criativa de Deus, imporia uma limitação, porque a Terra comporta uma determinada quantidade de espíritos, né? Então, quando nós pensamos hoje que o universo é infinito, que em uma galáxia tem bilhões de estrelas, que cada estrela pode carregar uma série de mundos, né, de planetas, e que há bilhões de galáxias, então, dizer que o único mundo habitado é a Terra, significa dizer que Deus não pode ficar criando o espírito por aí. Ele tem que, olha, se para de criar porque não cabe mais aqui, já esgotou a lotação. Outro problema, os espíritos não evoluem todos na mesma velocidade, porque quando o espírito começa o desenvolvimento moral, ele toma as rédeas do processo, e aí entra a vontade, entra a liberdade e entra a vontade. Uns se esforçam mais e caminham mais rápido, outros se tornam mais renitentes. E aí você vai obrigar esses espíritos que se distanciam moralmente, em termos evolutivos, a habitarem sempre um mesmo e único mundo. Isso não me parece muito justo. E considerando que Deus é não simplesmente inteligente ou muito inteligente, Deus é a inteligência suprema, é o limite da possibilidade de desenvolvimento de uma inteligência que nem nós, perfeitos, alcançaremos. Assim. Então, é a inteligência total e o poder total. Então, por que, então, Deus não... Se nós criamos escolas, né, com séries para os alunos que estão em diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo, intelectual, e mais do que isso, nós, inclusive, criamos escolas com perfis diferentes para alunos e famílias com características diferenciadas. Se nós, seres humanos, fazemos isso, por que é que Deus nos imporia a todos os espíritos um mesmo e único mundo? Então, nós vemos que não considerar a pluralidade dos mundos habitados criaria problemas graves para outros aspectos do espiritismo. Ficaria mais coerente, se a Terra fosse o único planeta habitado, pensar como a tradição cristã anterior. Que não, olha, não existia antes, Deus cria você ali, bota num corpo, você tem essa vida, acerta ou erra, e depois vai ficar descansando, dormindo em algum lugar até o juízo final. Aí não tem muito limite. Tudo bem,
O pessoal passa com uma única existência e vai embora da Terra, né? E depois renasce, ressuscita com o corpo num paraíso, que não seria aqui. Isso seria mais coerente. Mas a proposta que o Espiritismo traz de evolução permanente, desde a simplicidade e ignorância até a perfeição, fica muito difícil imaginar isso acontecendo em um único mundo. Então, é essencial para que outros aspectos do Espiritismo sejam coerentes, sejam possíveis, que a Terra não seja o único mundo habitado. E o que nós percebemos é que a ciência se aproxima cada vez mais disso. Então, tempos atrás, né, quando Giordano Bruno lá falou, né, de que havia outros mundos habitados com seres humanos, com plantas, com animais, foi queimado, né, lá em 1600. Já no início do século XX, os cientistas que defendiam essa ideia eram vistos assim com alguma desconfiança. Apesar de nós não termos ainda nenhuma evidência concreta de vida inteligente em outros planetas, essa é uma ideia hoje profundamente aceita pela comunidade. Então, a ciência, é claro, é sempre muito conscienciosa, muito cuidadosa, né? Mas os cientistas, com tudo que a gente já viu hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, aceitam com muita tranquilidade, dada a vastidão do universo. Antes a gente não conhecia isso. O universo, para os antigos, era praticamente sistema solar. Depois de um tempo, nós passamos a conhecer a Via Láctea, entender que ela está além disso. Só depois do século XX é que nós percebemos que há muitas galáxias, e não apenas a nossa. Então, a nossa concepção de universo foi expandindo muito ao longo do tempo. O universo era muito menor para nós no passado. Então, hoje já foram encontrados planetas, muitos planetas fora do sistema solar. Planetas que estão ligados a outras estrelas. Né? E desses inúmeros planetas, alguns já mostraram que apresentam condições condizentes com o desenvolvimento da vida, ou pelo menos da vida como nós mais ou menos conhecemos aqui na Terra. A gente também não pode dizer que a vida, e principalmente a vida inteligente, só pode se dar em determinadas condições específicas, porque é o que a gente conhece. Então, esses eram os comentários que eu queria fazer, introdutórios, assim. Esse tema, pluralidade dos mundos habitados, não é nota de rodapé, não é um detalhe, não é uma coisa menos importante, ele é absolutamente essencial para a coerência interna da doutrina, né? E com base nisso, outras coisas virão. Então, nós entendemos que há um Deus, mais do que entendemos, né? Sentimos isso também. Entendemos, mas também sentimos que há um Deus que nos criou e que cuida de nós. Esse Deus não poderia reinar sobre pedras. Né? Então, Deus criou seres dotados de inteligência, de capacidade de amar. Mas não seria muito caridoso da parte de Deus nos criar, permitir que nós nos ligássemos, estabelecêssemos elos, né, afetivos, construíssemos uma história e desaparecêssemos. Então Deus nos fez imortais. Né? Mas, por outro lado, Deus, que nos ama e deseja profundamente a nossa felicidade, entendeu que a melhor maneira de nos permitir acesso à felicidade era deixar que nós a conquistássemos através de uma série de experiências. E, para isso, ele nos permitiu, então, reencarnarmos, termos diversas experiências materiais que nos criariam
não só a dificuldade, nos trariam adversidade, mas criariam motivação para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Então, a partir dessas inúmeras reencarnações, nós vamos dando passos no sentido da nossa perfeição e, consequentemente, da nossa felicidade. Para isso, ele permite que os mais adiantados nos orientem, e por isso a mediunidade, a comunicabilidade, os espíritos elevados, apesar de inteligentes que somos, nós descobrirmos muitas coisas através do nosso esforço, do nosso estudo, através da ciência, há coisas que nós não descobriríamos sozinhos e, portanto, Deus permite que essas verdades nos sejam reveladas. E por isso, a mediunidade é fruto, então, da justiça e do amor de Deus por nós, que não nos deu a felicidade pronta, de mão beijada, mas nos deu todas as ferramentas para nós construirmos essa felicidade. Mas isso tudo só seria possível se, além da Terra, outros mundos, né, os outros mundos, também fossem habitados. Bom, então esses mundos, eles diferem no grau de evolução dos espíritos que os habitam. E por isso são classificados de mundos inferiores e mundos superiores, que é exatamente o texto que nós vamos ler agora, e que é o fruto, é o resumo do ensinamento de diversos espíritos superiores que Kardec, então, colocou aqui nesse capítulo 3. Então, vamos ao texto. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que hoje habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil.
em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém, uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se ache em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso, o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura,
o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Meus amigos, essa página, além da beleza, é extremamente consoladora e, ao mesmo tempo, inspiradora. Ela nos instiga a buscarmos a nossa melhoria para fazermos por merecer essas moradas. Eu estive agora num sítio, no meio da mata, e tive a oportunidade de, por 10 dias, ouvindo o som das águas no riacho, o canto dos pássaros, vendo a luz do sol destacar as cores das árvores, do céu e das nuvens branquinhas, perceber o quanto esse planeta que nos abriga é lindo, quanto Deus é generoso conosco, que somos ainda tão inferiores, tão cheios de imperfeições, e fomos agraciados com esse belíssimo planeta. E, no entanto, lendo essa página, ficamos a imaginar quantas e maiores belezas o universo, com as suas infinitas moradas, não nos reserva ainda, dependendo de nós evoluirmos para conquistarmos acesso a essas belezas. Me lembro que anos atrás, numa sensibilização do ESG, eu e Jorge interpretaríamos 2 espíritos que deram comunicação lá no céu e o inferno, né, cujas comunicações ficaram lá registradas na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E um desses espíritos, o espírito feliz, falava, né, dessas belezas do universo, né, de outros mundos que havia visitado. Então, nós, diante da perspectiva da transição da Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, já vislumbramos a Terra como um verdadeiro paraíso para nós. E, no entanto, nessa página nós vemos a descrição de mundos felizes, mundos superiores ainda ao que a Terra se tornará quando transitar para mundo de regeneração. Então, não teremos mais guerras, não teremos mais doenças, mas não estaremos ainda tão desmaterializados como nesses mundos felizes. Mas ter conhecimento disso cria em nós, né, amplia em nós, né, alimenta em nós esse desejo de conquistar. Assim como quando muito tempo confinados em casa sentimos desejo de ir a uma praia, de ir a um rio, a um bosque, de ter contato com a natureza, ouvir o canto dos pássaros, né, sentir aquele cheiro, né, de mato, né, e nos extasiarmos com essa combinação do verde das copas, com o azul do céu, com o branco das nuvens, com algumas outras cores de flores que se espalhem por aqui ou por ali, e isso nos faz tanto bem, né? Nós sentimos tanta paz e nos extasiamos diante de tanta beleza. E, no entanto, Deus reserva belezas
maiores, uma paz mais duradoura, uma felicidade mais intensa para aqueles de nós que se submetem à sua vontade, porque a vontade de Deus está expressa em leis, e essas leis integram a nossa essência. Então, quando nós nos submetemos às leis de Deus, nós estamos simplesmente respeitando aquilo que nós somos em essência. Estamos nos harmonizando com o nosso eu profundo, com aquilo para que fomos criados. Então, eu considero, apesar de saber que estou ainda, talvez, milhares de anos distante, né, da possibilidade de habitar um mundo desse, né, isso, ao contrário de me desanimar, me estimula muito. Né? A nossa percepção de tempo ela é muito variável. Então, eu vou contar uma pequena história da minha experiência pessoal, que eu acho que ilustra bem a ideia que eu estou querendo transmitir. Alguns anos atrás, eu e a Simone compramos um apartamento. Mas esse apartamento precisou ser financiado. Nós morávamos antes de aluguel, e aí compramos um apartamento que, na época, parecia assim, um apartamento dos nossos sonhos. Né? Mas, nessa época, nós estávamos abrigando uma avó da Simone que estava doente, né? E estávamos também, acho que tinha um cachorrinho lá em casa, já tínhamos filho, a gente estava precisando muito de mais espaço. E havia uma expectativa de pegar as chaves do apartamento. Então, nós íamos ter um encontro na imobiliária com os vendedores, né, e com o pessoal da imobiliária que fez a negociação entre nós. Né? E a nossa expectativa, nosso desejo, a nossa necessidade era de pegar a chave do apartamento. E aí chegou lá, nós descobrimos que os vendedores não haviam recebido lá a parte do dinheiro que eles esperavam e que, portanto, não liberariam a chave do apartamento. A Simone começou a chorar ali dentro da imobiliária. Eu falei, Simone, calma, fica calma, olha, tudo vai se resolver, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Eu sei que você está aí, né? Eu ainda saio para trabalhar, você fica em casa, então você está sofrendo mais aí essa necessidade de espaço e tudo. Mas olha, quando a gente pegar a chave e for para esse apartamento, e já estiver morando lá, estivermos instalados lá, depois de um tempo a gente vai olhar para trás e vai rir disso. A gente não vai, puxa, que bobagem, né? Passou tão rápido. Dito e feito, foi exatamente o que aconteceu. A gente teve que esperar um tempo mais, ficamos um pouco mais apertados ali, mas um dia pegamos a chave, nos mudamos, foi aquela felicidade, passamos bons anos felizes naquele apartamento, até que a vinda de mais crianças criou a necessidade de mais espaço. E aí viemos para outro apartamento. Mas eu fico pensando assim, né? Mesmo nessa única existência material, eu estou com 48 hoje, não sei se vou chegar aos 70, aos 80, com que idade eu vou desencarnar, mas mesmo nessa vida, aquele tempo que eu precisei entre a expectativa de pegar a chave e quando eu realmente pude pegar, eu já nem lembro mais quanto tempo foi. Assim, se aquilo causou algum constrangimento, já se perdeu na memória, já ficou para trás, já é etapa vencida. Então, eu imagino que para espíritos imortais que somos nós, diante da perspectiva de um mundo feliz, mesmo que muito distante ainda na nossa concepção temporal de agora, imagino que para os espíritos que estão lá trabalhando para evoluir, para compreender cada vez mais o pensamento de Deus, se extasiando com cada vez mais e maiores belezas, né, cuja inteligência permite entender muito mais profundamente, né, a natureza do espírito, entender esse universo que nós habitamos, né, e a compreensão também nos traz felicidade, né, porque quando a gente entende, quando a gente conhece, isso cria um senso de proximidade também, de pertencimento, não é?
Então, eu imagino o quanto esses espíritos devem ser felizes comparados com o que nós somos hoje. Mas eles, que habitam esses mundos felizes, que parece até uma utopia para a gente de tão distante, esses que estão lá já habitaram mundos como o nosso. E assim como um dia eu falei para a Mônica, falei, Mônica, calma, fica tranquila, a gente não vai poder pegar a chave hoje, mas a gente vai pegar, e quando a gente pegar, a gente vai se mudar, e a gente vai ser feliz lá, e aí depois esse sofrimento vai ficar para trás, a gente não vai, a gente vai esquecer isso, né? Então, isso, obviamente, que o que eu estou dizendo não deve ser um estímulo à preguiça, do tipo, não vou fazer esforço então para melhorar, porque quando eu chegar lá, tudo passou, não. Porque a gente agora está na dificuldade. Então, quanto mais esforço a gente faz, mais rápido é o nosso acesso a esses mundos melhores e mais felizes. E é isso que a gente quer, é isso que todo mundo quer. Espírita ou não espírita, todo mundo quer ser feliz, não é? E essa felicidade nós já entendemos, porque os bons espíritos associados a Jesus e que trabalham de acordo com o desejo de Deus, a vontade de Deus, né, vieram nos revelar isso, que essa felicidade é fruto do nosso esforço, da nossa construção, da nossa harmonização com as leis de Deus. Bom, vamos usar esses minutinhos que nos restam, visitando novamente o texto e procurando destacar os pontos, então, que nos parecerem mais importantes de serem destacados agora. Então, ele começa dizendo a qualificação de mundos inferiores e superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Mas é claro que se a gente pensar em todos ao mesmo tempo, né, em toda a escala, tem os mundos celestes, né? Logo abaixo, mundos felizes, mundos de regeneração, os que são em provas, mundos primitivos. Então, os primitivos são inferiores em relação a todos, né? Como os celestes são superiores em relação a todos os outros. Né? Então, tomada a Terra por comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. Eu não, agora assim, não saberia dizer um exemplo, mas eu me lembro de ter visto um documentário de 2 ou 3 décadas atrás, que ainda mostravam povos nômades aqui na Terra. Né? Então, era um grupo pequeno, né? Não era assim, tipo um país, não era uma dezena ou 2 dezenas de pessoas, né? Que ainda hoje não tem casa, mas não é porque elas são pessoas de rua, não. Assim, não eles não moram numa cidade com na rua, não tem casa porque não construíram casa em lugar nenhum e ficam migrando para cá e para lá e tal. Então, uma coisa importante que a gente precisa entender é que quando a gente diz que um espírito é mais ou menos evoluído, né, isso não necessariamente tem a ver com... deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para não levar a uma concepção equivocada. Eu vou fazer uma comparação. Então, numa escola, nós temos um aluno lá, imagina uma escola que vai do maternal ao 3º ano do ensino médio. Então, tem um aluno lá na educação infantil. Né? Então, em termos do caminho evolutivo dentro da escola, ele está no início do processo. Né? Vamos dizer, no Fundamental 1, no Fundamental 2. E o aluno lá no 3º ano do ensino médio está no final. Então, é o mais adiantado. Agora, pode ser que o menino lá no 4º ano do Fundamental 1, ou no 2º ano do Fundamental 2, seja muito mais aplicado do que lá o do 3º ano que está mais adiantado, mas pode estar mais preguiçoso e tal. Então, quando a gente diz que o espírito é mais primitivo, não quer dizer que necessariamente é um espírito ruim, mau, não é? Que ele é... Porque, às vezes, o espírito ele é mais adiantado em termos de ter passado por mais etapas, mas ter decaído, no sentido não de retrogradar. Né? Lá no Evangelho tem uma comunicação que coloca bem isso, né? Que nós, no início, somos instinto, depois sensação. Né? Quando mais avançados, o termo não é decaído, está me fugindo a palavra, se alguém lembrar aí me ajuda.
né? Corrompido, obrigado, Marcelo. É essa a ideia, assim, né? Então, às vezes, o espírito ele tem mais bagagem intelectual, ele viveu um número maior de experiências, mas, em função da sua liberdade, faz escolhas equivocadas. Aí, de repente, você olha para o espírito mais primitivo e vê ele ali, você vê, poxa, ele não faz nada assim de... Né, não comete nenhum crime, não é um... Está vivendo ali no coletivo, tem aquela vidinha simples e tal, mas ele está mais atrasado, quer dizer, ele é como se fosse um espírito numa série anterior. Não quer dizer que ele... Aí você olha, poxa, mas ele não está vivendo ali em harmonia com a natureza, né? Está ali participando da sua coletividade, cumprindo o seu papel. Como é que você vai dizer que esse espírito é mais atrasado? Então, é isso, não é dizer que ele é pior, assim, porque se diz, no meio da civilização você vê um sujeito lá cometendo crimes hediondos. Aí você vê lá o outro primitivo e vivendo em harmonia com seu semelhante e tal. Então, como é que é isso? Não. Então, a questão é essa. Ele teve menos experiências. É como se ele estivesse numa série anterior na escola. Ainda não passou pelas outras, não é? Pode ser que esse que te parece agora, tão bonzinho lá vivendo e tal, mas pode ser que mais tarde ele venha a se corromper também, não é? Então, não que fique claro isso, né? A gente diz que o espírito é primitivo, não quer dizer que necessariamente é ruim. Ele pode estar fazendo tudo certo dentro daquela etapa evolutiva que ele se encontra, mas que é uma etapa mais simples, né? Ele é submetido a provas mais simples do que aqueles espíritos que já viveram mais experiências e que, de repente, diante dessas provas, podem falhar, tá? Bom, então, vamos seguir aqui. Então, uma coisa importante, revestem a forma humana, mas... Então, essa questão da forma humana, que tanto nos mundos primitivos, a gente já teve aqui na Terra, a Terra já foi um mundo primitivo, né, na nossa pré-história. Então, a gente tem uma ideia, né? É um corpo que é grosseiro comparado com os nossos corpos de hoje, né? Destituídos da beleza que nós encontramos nos nossos corpos de hoje, mas que ainda, mesmo esses de hoje, ainda seriam grosseiros se comparados com a forma humana que nós encontraremos em mundos felizes, em mundos superiores. Então, a forma continua sendo humana, mas assim como do mundo primitivo para o nosso mundo de hoje, nós já percebemos uma sutilização, um embelezamento na forma, do nosso para os superiores, esse processo continua. Os corpos vão se tornando cada vez mais delicados, mais sutis e mais belos, acompanhando a evolução dos espíritos. Então, ele vai começar a falar dos mundos aqui que chegaram a um grau superior. As condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. A gente fica com dificuldade até de imaginar. E como ele diz adiante no texto, né, nós já passamos por mundo primitivo. Éramos nós que estávamos lá. Então, isso, de alguma forma, está gravado em nós. Nós temos o conhecimento do que vem antes, mas nós não temos a experiência ainda do que virá, né? Então, é um exercício para nós difícil de imaginação. Mas acho que os espíritos não estão muito interessados em que nós conheçamos esses mundos em detalhes, porque um dia estaremos lá. Eu vejo assim, eu acho que a revelação da existência desses mundos e até uma descrição de acordo com a nossa capacidade de compreensão, me parece um estímulo para nós, né? Os espíritos fazem isso no sentido de nos estimular a trabalharmos para nos aproximarmos desses mundos, né? Adquirirmos tão rápido quanto possível condição de habitarmos esses mundos, né? Então ele vai dizer, né? Como por toda parte, a forma corpórea é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. A gente fica até, às vezes, confuso, porque parece assim, poxa, não tem, ele diz que não tem mal lá, não existe o mal. E a gente fica com a impressão assim, que quando o espírito não tem mais o mal em si, então ele já é puro, né? Espírito perfeito. Parece que é só uma questão de fazer certo ou fazer errado. Mas a evolução, ela guarda muito mais coisa que isso.
Não é como tem uma linha, ó, até aqui eu era mal e agora eu sou só bom, então virei espírito puro. Não é isso. A gente vê que lá não tem guerra, eu acho que nenhum espírito trata mal o outro, não tem ciúme, não tem inveja, não tem vício, não tem essas inferioridades que nós encontramos aqui, não tem mal. Aí você pensa, então já são perfeitos. Não, porque ainda tem coisa para desenvolver, para aprender. Mas imagina só, gente, a maravilha que é isso. Um mundo onde os espíritos todos que o habitam estão ali comprometidos com trabalhar, estudar e se desenvolver. Todos se tratam com carinho, com respeito, com consideração. Os mais adiantados, interessados em ajudar, em orientar os outros inferiores a eles. Né? Então, o interesse é sempre do bem. Né? Então, nós já teremos uma amostra disso, uma perspectiva disso no mundo de regeneração. Né? Então, eu, por exemplo, que ainda habito um mundo de expiação e provas, como é o caso de todos nós, é até meio difícil para mim a diferença do mundo de regeneração e o mundo feliz. Então, eu sei que os corpos que eu estou vendo aqui, eles são muito mais desmaterializados, a infância é muito mais curta, a vida é mais longeva, o espírito se desprende com muito mais facilidade. Né? Então, essas são as diferenças que eu consigo conceber entre o mundo feliz e o mundo de regeneração. Mas, tanto no mundo feliz como de regeneração, a gente sabe que não vai ter mal, não vai ter doença. Me parece, as relações ficam muito semelhantes. É claro que, para mim, fica assim muito parecido em função da minha condição ainda, de muito atraso. Não é? Então, eu tenho certeza que quando eu chegar no mundo de regeneração, talvez eu compreenda melhor as diferenças que o mundo feliz trará. Mas o importante para mim é que essas informações, elas devem servir de estímulo para o nosso trabalho, entende? A gente fica se apegando às coisas aqui da Terra, né? Como se a nossa felicidade dependesse desses bens aqui, dessa nossa vida aqui, né? Então, por exemplo, eu gosto demais de música e quase todo o tempo que eu tenho livre, eu estou lá com o meu violão, assistindo coisa na internet para aprender a tocar, treinando, tentando cantar e tudo. E a Ivone, imagino, devia gostar de música mais do que eu, porque ela tinha desenvolvido isso muito mais. Mas os espíritos chegaram para ela na última encarnação e disseram, olha, não, esquece esse papo de música, isso você já desenvolveu, o seu trabalho aqui é outro. E ela se submeteu. Poxa, imagina se o espírito dissesse uma coisa dessa para mim, eu ia ficar triste a beça, porque eu gosto muito de música. Disse assim, Marcelo, olha, não pode mais tocar violão nessa música, nessa vida. Não pode mais se dedicar a isso, vai trabalhar só e tal. Mas isso porque eu ainda sou muito inferior. Mas quando a gente lê uma mensagem dessa, que, poxa, os sacrifícios que a gente faz agora, o que isso vai representar quando nós tivermos conquistado esse mundo? Quando tiver condição de habitar um mundo como esse, descrito aqui nessa página? O que esses sacrifícios terão representado? Então, ao contrário de sofrer por essas restrições que nos são impostas, ou que nós, quando amadurecemos, nos impomos, desejando a nossa evolução, ao contrário de ter uma lembrança ruim, sofrida, pelo contrário, nós nos felicitaremos por termos feito os sacrifícios que nos deram acesso a esse tipo de felicidade. Então, é por isso que essa página me lembrou muito a história lá do apartamento, né? A gente fica ali, na hora que a gente está vivendo a coisa, é aquela tristeza, não, puxa vida, nossa, eu te imagino, estava crente que eu ia pegar a chave hoje, que eu ia me mudar, que ia resolver os meus problemas e tal. Não, ainda não, tem que ter um pouco mais de paciência. Mas depois que a gente supera e a gente olha para trás, não, valeu a pena ter feito o esforço, ter aguentado, ter se submetido ao sofrimento um pouquinho mais, ter aguentado com paciência a restrição, né? Se nós fôssemos mais impulsivos, não pode agora, então vamos desfazer tudo, acabou e tal, aí vai ficar sofrendo mais tempo, né? Quando a gente resolve se revoltar, quando a gente não se resigna diante dos sofrimentos que a vida nos impõe,
tudo que a gente consegue é sofrer por mais tempo, né? Então, a gente devia agradecer a Deus, né, essas imposições de sofrimento que ele nos faz, porque é através dessas restrições que nós vamos depurando o nosso espírito, é que nós vamos nos melhorando, vamos nos purificando, e com isso conquistando a condição de habitar um mundo melhor. Então, o Espírito fala aqui de mundos felizes, mas a Terra está em vias de se tornar não um mundo feliz, mas um mundo de regeneração que, para nós, da nossa perspectiva atual, com o mundo que a gente tem hoje, com as dificuldades que ele nos coloca, o mundo de regeneração, para mim, já parece mundo feliz. Eu acho que eu vou ficar feliz da vida num mundo como esse. Agora, essa passagem não é automática. Essa passagem, essa conquista do mundo de regeneração depende dos nossos esforços. Então, vocês conseguem imaginar? Nós estamos vivendo um confinamento em função de uma pandemia. Eu, recentemente, num grupo de professores de física do qual faço parte, recebi lá uma mensagem, uma consulta, né? O que você acha do Brasil construir uma bomba atômica? Porque nós temos aqui usina nuclear. Então, imagino que de usina nuclear para bomba atômica, o desenvolvimento tecnológico não seja um salto tão grande. Então, a gente vive num mundo em que países possuem armas de extermínio em massa, aonde a doença ainda graça, né, ainda se espalha. Quando nós lemos lá o mundo de regeneração, isso nos parece um paraíso. Né? Então, imagine esse mundo onde não tem doença, aonde não tem guerra, aonde todas as pessoas com as quais você vai conviver estarão interessadas honestamente no seu bem. Toda a ação dessas pessoas com relação a você serão sempre no sentido de te ajudar, de te fazer se sentir bem, de crescer, de se desenvolver. Imagina viver num mundo assim. E aí eu pergunto, não vale a pena, meus irmãos, nós fazermos esforços agora, nós nos resignarmos às provas que Deus permite surjam em nossas existências? Nós passamos por dificuldades, sofremos restrições financeiras, nós perdemos entes queridos, nós adoecemos, nós sofremos a incompreensão de pessoas que nos caluniam, que desejam o nosso mal, que não, que desgostam, né? que vibram mal por nós. Nós vivemos um mundo com tudo isso. Será que os esforços que Deus nos pede para fazermos agora não são até, digamos, considerando todo o mal que nós sabemos que existe ainda na Terra, mas mesmo assim, esses esforços não são pequenos comparados com a felicidade que nós sentiremos de habitarmos um mundo como um mundo de regeneração? Então, diante de tudo que o Espiritismo descortina para nós, diante de toda a realidade que nós não enxergamos com os olhos, não percebemos com os sentidos, mas diante de toda essa realidade que a espiritualidade superior, por misericórdia de Deus, nos revelou, diante dessa realidade, o que é que são essas adversidades que batem a nossa porta? O que é que são esses anos de trabalho, de dedicação à seara do Cristo, que Deus espera de nós e que terá por prêmio, né, a conquista de um mundo melhor? Nós deveríamos nos sentir privilegiados, porque nós conhecemos exatamente o caminho que precisamos trilhar para atingir esse mundo melhor. Uma parte grande da humanidade ainda quer essa felicidade
mas não sabe bem como fazer para encontrá-la. Nós não temos dúvida. O Cristo veio há 2000 anos e o Espiritismo, há menos de 200, nos dizer exatamente o que nós precisamos fazer para conquistar essa felicidade. E o que ele nos pede para fazer é muito pouco comparado com o prêmio que nós conquistaremos por seguir-lhe a orientação. Então, essencialmente, o que o Cristo nos pede é que nós amemos. E isso implica sermos indulgentes, perdoarmos, sermos pacientes, tolerantes. Mas quando você começar a achar que está difícil, leia essa página, leia a descrição de como é o mundo de regeneração, dos mundos felizes. Nós compreendemos pouco ainda desses mundos, mas o pouco que nós podemos compreender já nos enche o coração de gratidão por esse Pai que criou coisas tão maravilhosas para nós, coisas que nós sequer conseguimos imaginar. Então, meus irmãos, o meu estudo é muito imperfeito, assim como eu, mas de tudo que foi dito, eu espero que o que tenha sobrado, mais do que informação, eu espero que o que tenha sobrado desse estudo de hoje seja esse desejo, esse impulso, essa inclinação para conquistarmos esses mundos melhores. Há muitas moradas na casa do Pai, e a morada, ela guarda características relativas aos espíritos que as habitam. Então, se nós nos tornarmos pessoas melhores, nós habitaremos moradas melhores. Então, os espíritos foram muito generosos, nos permitindo conhecer isso que está ainda distante da nossa realidade, mas que nós podemos e devemos conquistar com os nossos esforços. Como Deus é bom, como o Cristo é benevolente e trabalha por nós. Aproveitemos, meus irmãos, essas oportunidades. O Espiritismo é o maior tesouro na nossa vida. Vamos utilizar essa ferramenta para que daqui a alguns séculos nós estarmos no mundo de regeneração fazendo estudos assim também unidos por laços de amor, mas em condições muito melhores, muito mais felizes, mas sempre aprendendo, sempre caminhando para Deus. Que o Cristo, então, nos abençoe a todos.